do teu Espírito. Derrama poder para a honra e glória do teu nome. É assim que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Irmão, podemos assentar e abra a Bíblia do livro de Juízes, capítulo 2, capítulo 3, perdão, versículo 9. Capítulo 3, versículo 9. Não vamos esquecer, irmãos, de estarmos orando ao Senhor pela vida do Samuel, filho da irmã Vanessa, que não está bem, né? Ele passou mal a noite toda, vomitando, e por isso ela está ausente do culto hoje, porque o menino não está bem, mas vamos orar por ele ao Senhor, né? Para que Jesus venha colocar a mão e curá-lo, né? Nós cremos porque a Bíblia nos ensina assim, a Bíblia nos ensina a orarmos e pedirmos ao Senhor, e nas nossas orações, quando pedirmos não duvidando, né? E aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que vai para uma banda e a outra, né? Agora nós precisamos orar, pedir, mas não duvidando, mas sim crendo na resposta das nossas orações. Capítulo 3 de Juízes, versículo 9, amém? Olha só o que está escrito. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, e os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja. E o Senhor deu na sua mão a Cusa Rissataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra Cusa Rissataim. Então a terra sossegou 40 anos, e Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Glória a Deus, né? Glória a Deus. É sobre Otiniel que eu quero falar com os irmãos nesta noite. Segundo as Escrituras, Otiniel foi o primeiro juiz de Israel, levantado por Deus num período que a nação de Israel estava pelejando para conquistar as terras a qual o Senhor havia prometido a Abraão, né? E a promessa se estendeu aos descendentes de Abraão, chegou a Moisés. Moisés foi o libertador de Israel quando eles estavam escravizados no Egito. Depois que Moisés libertou Israel, né, eles peregrinaram pelo deserto por espaço de 40 anos, por causa da rebeldia, por causa, irmãos, da falta de obediência a Deus. Eles ficaram ali diante da terra, 40 anos. Nesse espaço de tempo de 40 anos, segundo as Escrituras, por ter havido uma incredulidade de uma parte, né, do povo de Israel, quase que toda a maioria do povo de Israel, muitos daqueles que saíram do Egito, quase que todos os que saíram do Egito, quando estavam diante da terra prometida, morreram ali. Porque antes deles entrarem à terra, o Senhor havia dito que eles eram para conquistar a terra. O Senhor prometeu que a terra era deles. O Senhor deu a eles a terra. Todavia, eles não tinham ainda a posse da terra. Mas para que eles tivessem a posse da terra, eles precisariam adentrar para dentro das terras de Canaã e ali lutar, combater contra os inimigos que se levantassem contra eles, para que eles pudessem ter a terra. Todavia, Deus prometeu que a terra seria deles. Era para eles estarem apegados à promessa de Deus e lutar, combater para vencer, né? E quando eles estavam diante da terra que Moisés, aliás, enviou para dentro da terra ali os espias para espiar a terra, e quando os espias voltaram da terra, eles trouxeram notícia boa, trouxeram notícia que a terra era boa, que lá na terra
né? A terra manava mesmo leite e mel, falando de uma prosperidade muito grande. Trouxeram um cacho de uva que precisariam 2 homens para carregar, de tamanha prosperidade que era a terra. Todavia, a terra tinha gigantes, tinha ali aqueles que já habitavam ali, que eram os gigantes da terra. Então, Josué e Caleb, quando voltaram com os espias ali para dar notícia a Moisés e ao povo de Israel, né, Josué e Caleb voltaram todo animado, todo fortalecido, não olharam para o tamanho da dificuldade de estar conquistando a terra, e nem olharam para o obstáculo que estavam diante deles, mas eles olharam para a promessa. Deus havia prometido a eles que eles seriam os donos daquela terra. Mas, irmão, desses 12 que entraram ali para espiar a terra, 10 voltaram desfalecidos, 10 voltaram desanimados, trazendo uma má notícia para o povo de Israel: olha, lá na terra tem gigante, e nós somos diante deles como gafanhotos, somos pequenos, né? Mas eles são gigantes, nós não poderemos entrar, nós não poderemos resgatar, nós não poderemos obter por posse aquilo que nos é falado que seria nosso, porque eles são homens de alta estatura, são grandes, são gigantes. Então caiu sobre eles o pessimismo. O pessimismo veio através desses que foram espiar a terra, e esse pessimismo deles acabaram contaminando toda aquela nação que estava ouvindo eles falar, de maneira que o povo desanimou da promessa, desfaleceu no seu coração, o seu coração foi roubado por uma má notícia, foi roubado por uma notícia que eles não conseguiriam entrar na terra, e todo o trabalho que eles haviam tido para chegar ali, porventura, por causa da má notícia, teria sido em vão. Mas ali entre eles havia Josué e Caleb, e Josué e Caleb tinham fé suficiente para acreditar na promessa. Eram homens valentes, homens de guerra. Eles não desfaleceram diante das dificuldades, eles não pararam diante dos gigantes que se levantaram contra eles. Eles persistiu em crer na promessa de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esse desfalecimento do povo de Israel, veio também a sentença de Deus, por causa do desânimo, por causa da falta de fé, por causa da falta de incredulidade, por causa do excesso de incredulidade no coração do povo de Israel, acerca das notícias que eles receberam, pelo que o Senhor também disse para eles: olha, já que vocês não crerem, já que vocês não acreditam, também vocês não vão entrar na terra, né? Só vão entrar na terra os que nascerem daí de vocês, e que estão diante da terra, esses eu permitirei que entrem na terra. Aí Deus falou para ele assim: salvo também Josué e Caleb, que vieram lá da terra e não desfaleceram o coração do povo, porque eram homens valentes e corajosos. Deus disse para eles: Josué e Caleb vai entrar na terra. Pelo que, irmãos, os que saíram do Egito, lá do Egito, estavam escravizados, diante da promessa, todos eles, quase todos eles, faleceram ali, morreram ali, diante da promessa, e não puderam entrar na terra por causa da sua incredulidade, não crendo naquilo que Deus lhe havia prometido. Hoje o Senhor nos prometeu, e nós temos uma promessa, e ela é viva, ela é real. E a palavra de Deus nos ensina a termos esperança naquilo que nós não vemos, porque aquilo que vemos não é esperança, porque como alguém esperará aquilo que vê, né? Se você está esperando o ônibus, ali você não está vendo, de repente ele vem, você está vendo ele, você sabe que ele vem, porque você está vendo ele. Agora, quando você espera algo que não se vê, aleluia, como nós estamos esperando a promessa do arrebatamento da igreja, aleluia, com paciência o esperamos, mas esperamos com firme convicção e certeza de que aquele que nos fez a promessa é fiel e justo para também cumprir com a sua promessa. Nós estamos diante da promessa de Deus, que o arrebatamento da igreja vai acontecer a qualquer momento, e nós estamos, irmãos, espiando, aleluia, louvado seja Deus, a promessa de uma eternidade no céu com Deus, nas mansões celestiais, como a Bíblia nos ensina,
e esta promessa é fiel. Mas tem muitos desanimando diante da promessa, dizendo que Jesus está tardando, está demorando, né? O tempo está passando, estão desfalecendo, desistindo de persistir, de continuar crendo, de continuar convicto, mas a promessa está feita. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Eles entraram na terra prometida, Josué e Caleb. Quando eles entraram na terra prometida para conquistar a terra, este homem a qual eu li o texto concernente a ele, Otiniel era sobrinho de Caleb e havia nascido ali diante da promessa, diante da terra. E Otiniel era homem valente. Otiniel era um jovem valente e um jovem guerreiro, um jovem determinado para conquistar aquilo que Deus havia prometido. Eu penso que ele era sim determinado, valente, que não tinha sobre ele um espírito pessimista e nem de desânimo, porque Otiniel foi criado aos pés de Caleb. E Caleb foi um dos que vieram com os espias, que veio fortalecido, não olhando para o tamanho da dificuldade, mas olhando para a promessa de Deus. E quem está perto de quem crê na promessa de Deus, não desfalece. Quem cresce espiritualmente perto de alguém que tem fé, que tem uma convicção do céu e uma certeza da eternidade, esse acaba ficando parecido com aquela pessoa. Louvado seja Deus. É o que eu penso a respeito, irmãos, de Otiniel. O nome Otiniel significa leão de Deus. Dá para ver que o homem era determinado, né? O jovem era determinado. E também força de Deus. Ele era um rapaz forte. Antes ainda de Otiniel se tornar juiz em Israel, Otiniel ele era um guerreiro lutador. Porque lá no capítulo, irmãos, de Josué, no capítulo 13, no capítulo 15, perdão, de Josué, e no versículo 16, Caleb, eles já entraram na terra. E Caleb chama aqueles que são do seu clã, da sua tribo, e fala para eles: olha, qual de vocês conquistar esta cidade, que ele citou o nome, Kiriat-Zefer, ele falou: qual de vocês que conquistar Kiriat-Zefer, eu darei a mão da minha filha Aquisá em casamento. E Otiniel tomou a frente, porque ele olhou para o prêmio, olhou para a bênção, e ele não pensou duas vezes em ir lá, lutar contra os gigantes que haviam neste lugar, batalhar contra os gigantes, porque ele olhou para o prêmio, ele olhou para Aquisá e se encantou com o prêmio a qual Caleb, o seu pai, lhe havia prometido, aquele que conquistasse a cidade. Ele não pensou duas vezes. Ele tomou a sua espada, o seu escudo e foi batalhar. E ele venceu a batalha, porque estava debaixo da promessa de Deus. E se está debaixo da promessa de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, pode ir para a batalha, pode ir para a guerra, que o Senhor garante a vitória. Porque Caleb estava diante da promessa de Deus, e Otiniel acreditava também na promessa de Deus, e entrou para conquistar e conquistou. Antes de ser juiz de Israel, o Senhor já estava olhando para Otiniel e vendo a sua força. E vendo a vontade de Otiniel de vencer na vida. E vendo a disposição de Otiniel em combater contra os gigantes, sem desfalecer, sem desanimar. O Senhor estava olhando para o moço, para o rapaz, para o jovem, determinado, aleluia, de quando ele quer uma coisa, ele vai até as últimas consequências. Deus viu em Otiniel uma qualidade de um jovem forte, determinado, pelo que o Senhor abençoou Otiniel na sua batalha. Ele venceu, ele conquistou esta cidade. Quando ele conquista esta cidade,
ele recebe o prêmio, ele estava de olho no prêmio, na recompensa. Louvado seja Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, ele ensina e diz assim: não olhando eu para as coisas que para trás ficam, mas olhando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação, a saber, a ressurreição de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Eu prossigo para o alvo, pelo quê? Pelo prêmio da soberana vocação, ou seja, pela minha promessa da vida vindoura, na eternidade com o Senhor. Louvado seja Deus. Ele estava olhando para a promessa. E Otiniel era um jovem de visão. Jovem de visão, irmãos. Porque quando ele recebe a mão de Áquisa em casamento e casa com ela, Caleb já havia dado para Áquisa uma parte, uma porção da terra, a qual ele conquistou, a qual ele, tomou posse para ele. Então ele deu para ela uma parte da terra. Só que a moça, ela não tinha visão. Dá a entender na Bíblia que ela não tinha visão. Ela recebeu de Caleb uma terra seca, uma terra que não dava para plantar, uma terra que não chovia, uma parte da terra que não tinha prosperidade nela. Era uma terra seca, e terra seca, irmãos, nós sabemos que, não dá, A Lena planta, Ela trabalha com planta, ela sabe disso. Se tem até a planta mais assim, desprovida de água, precisa de um pouco de água, Até a planta que não tem, irmãos, assim, que ela não precisa de água todo dia, queira ou não, um pouco de água ela vai precisar. De 1 semana, 2 semanas, 15 dias, vai ter que jogar uma aguinha lá, alguma coisinha, Agora a terra que Áquisa recebeu, ela era seca, ela não tinha vida na terra, e ela não percebeu, ela tomou posse. Mas quando ela casou com Otiniel, um homem de visão, um escolhido de Deus, ele logo olhou para a terra de Áquisa e falou assim para ela assim: olha, vai ao teu pai e pede para ele te dar uma terra, mas uma terra que produz, uma terra que faz prosperar aquilo que se planta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Caleb, ele é um tipo na Bíblia do Espírito Santo. Quando se aproxima de mim, quando se aproxima de você, e ele olha para a situação que nós estamos, e vê que nós não estamos produzindo, e vê que nós não estamos dando fruto, que a nossa terra, quando fala da terra na Bíblia, também tem a alusão de falar sobre o coração. Preguei sobre isso aqui esses dias na parábola do semeador, A semente, os irmãos se lembram. Então quando fala da terra também faz uma alusão ao coração. Caleb é um tipo do Espírito Santo, falando para Áquisa, a sua igreja, porque a mulher na Bíblia também, ela é um tipo da igreja, falando para Áquisa: olha, a terra sua está seca, pede ao teu pai, aleluia, que lhe dê uma terra fértil, uma terra próspera, uma terra que produz. Está entendendo? Aleluia. A mensagem nesta noite para você, para mim, para nós. Glória a Deus. Pedir ao Pai uma terra frutífera, pedir ao Pai que desça água do céu sobre nós, pedir ao Pai que as águas também venham fluir, das partes de baixo para cima, para que nós venhamos ser uma terra produtiva, uma igreja produtiva, uma igreja que dá fruto, uma igreja viva. Otiniel olhou para Áquisa e falou: olha, a sua terra é seca, a sua terra é seca, precisa de vida aí, vai pedir para o seu pai. Quando Otiniel, irmãos, falou isso para Áquisa, Áquisa percebeu, pela palavra de Otiniel, que a terra dela era seca mesmo. Sabe, irmãos, pela palavra ela percebeu: a minha terra é seca, não produz. E a Bíblia diz que Áquisa abardou o seu jumento, montou ali no jumentinho e saiu, correndo, por causa que ela recebeu a palavra, e recebeu com alegria, no coração, e foi humilde, e correu, aleluia,
lá em direção ao seu pai, porque sabia, o meu pai pode me abençoar. Meu pai pode me abençoar. Eu vou correr em direção ao meu pai. É eu e você, irmãos, correndo em direção a Deus, buscando de Deus, aleluia, receber aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós pedimos, aquilo que nós precisamos. É eu e você, aleluia, depois da palavra, depois da mensagem, correndo diante de Deus para colocar o joelhinho no chão e falar: Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso, Senhor, eu necessito, Senhor, eu reconheço o meu estado, eu preciso. Áquisa saiu correndo e foi diante de Calebe. Quando chegou diante de Calebe, ela saiu do seu jumento, e a Bíblia diz que ela desce saltando, sabe? De alegria, sabe, irmãos, com aquele regozijo, como quem tem uma certeza que vai receber a bênção. Como alguém que tem uma convicção de que está indo no lugar certo, na direção certa. Louvado seja Deus, com a certeza de que a bênção está ali e ela não sairá de mão vazia. Quando ela chega diante de Calebe, que ela desce do seu jumento e ela vai até Calebe, e ela chega e Calebe fala: mas o que tu tem, mulher? O que está acontecendo com você, falando minhas palavras, né? Aí ela fala para ele: olha, meu pai, o Senhor me deu uma terra seca. O Senhor me deu uma terra sem vida. O Senhor me deu uma terra sem esperança. Versículo 18. E sucedeu que, vindo ela a ele, persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela apeou o seu jumento. E então Calebe disse: que é o que tens? E ela disse: dai-me uma bênção, pois me deste uma terra seca. Dai-me também fontes de água. Louvado seja Deus. Dai-me uma bênção, porque o Senhor me deu uma terra seca. Reconhecimento depois da palavra de que não está bem, de que as coisas não vão bem, e que precisa de uma providência do Pai, aleluia. E quando ela chega a Calebe, ela pede para Calebe que não somente desse para ela uma bênção, mas também que desse para ela fontes de água. Porque uma terra sem água, irmãos, é uma terra seca do mesmo jeito, né? A Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus diz, que aqueles que crerem nele, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Oh, glória a Deus. O mesmo Jesus falando com os discípulos, quando ele se enrolou ali numa toalha, ele se assentou e ele começou a lavar os pés dos discípulos, e Pedro fala: Senhor, lava tu a mim, meus pés, Senhor, não faça isso. O Senhor fala assim: Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo, Pedro. E aí, quando Jesus está ali falando com Pedro, Pedro fala para ele: então, Senhor, não lava só meus pés não, lava minha cabeça também, meu corpo, lava tudo. Aí Jesus falou assim: Pedro, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho pregado, já foi derramado sobre vocês uma água limpa, que purificou, aleluia, os vossos corações dos vossos pecados, pela morte de Cristo na cruz do Calvário, fomos perdoados das nossas ofensas pelo Senhor. E quando ela pede a terra, Calebe dá para ela. E a Bíblia diz que ela recebeu a terra. E a terra de Áquisa, sabe como ficou? Segundo as Escrituras, ela fluía água de baixo. E também descia água de cima. Fontes exteriores e fontes superiores. Vinha água de baixo e vinha água de cima. A bênção de Áquisa era uma bênção que vinha do céu, de cima, e ela também recebeu uma bênção que vinha de baixo, da terra, terreno. Fala de prosperidade, bênção do céu e bênção da terra, bênção de céu e bênção da terra. Louvado seja Deus. Mas precisou Áquisa reconhecer a voz do Espírito Santo que falava com ela através de Otiniel. Aleluia, glória a Deus. Uma igreja que recebe bênçãos do céu e uma igreja que recebe bênçãos terrenas é uma igreja que recebeu do Senhor uma bênção, uma bênção. Louvado seja Deus. Depois que Otiniel falou com Áquisa, a vida de Áquisa certamente nunca mais foi a mesma. E a promessa não parou por aí, porque logo quando eles conquistam a terra, o povo de Israel já está instalado.
está cada um com a sua parte, com a sua possessão. Eles começam a desobedecer a Deus e a esquecer de Deus. E naquele momento, Josué já morreu, né? Ele já está morto. E tantos outros também, que entraram ali, por certo. Mas o Otiniel está lá, vivo. E Deus olha para Otiniel e se lembra da força de Otiniel, do ânimo de Otiniel, da fé de Otiniel, da esperança de Otiniel. É como se Deus falasse: Otiniel, eu não esqueci de você. Otiniel, eu estou te vendo. Otiniel, eu sei quem você é. E eu sei do teu coração. Eu sei da tua força, Otiniel. Eu sei da tua vontade, Otiniel. Eu sei do teu desejo, Otiniel. E eu vou te levantar, Otiniel, para uma grande obra. Eu vou te levantar, Otiniel, para você me representar. Eu vou te levantar, Otiniel, para que quando as pessoas verem você, elas saibam que eu estou no meio delas, Otiniel. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Deus chama e escolhe Otiniel para ser o juiz de Israel. E quando Deus escolhe Otiniel, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apodera de Otiniel, entra dentro dele mesmo, aleluia. E aí em diante, Otiniel já não é mais o mesmo Otiniel, ainda é revestido de uma força, de um poder, de uma unção, glória a Deus, e começa a fazer justiça no meio da nação, e se levanta, glória a Deus, para vencer, para vencer, para vencer, para vencer. Aleluia, louvado seja Deus, porque Ele creu numa promessa. Vamos se colocar de pé, eu quero orar com você nesta noite. Otiniel, um homem de força, um homem de visão, um jovem de fé, de força, né? Glória a Deus, aleluia. Eu quero fazer uma oração, irmãos, pelo Arthur. Cadê o Arthur? Está aí? Está lá. Venha cá, nós vamos orar pelo Arthur, que ele fez 30 anos, né? 8? Ah, é 8. Oh, meu Deus do céu, 8. Vamos orar, irmãos? Estenda as mãos para cá, vamos abençoar o pequenino. Grandioso Deus, bondoso Pai, oramos ao Senhor pela vida do pequenino. Pedimos ao Senhor que o guarde o livre do mal, que o preserve, Senhor querido, instruído na palavra, nos cuidados do Teu Espírito Santo, que o Senhor venha projetar para o Arthur, Senhor, uma vida espiritual abençoada, dando a ele sabedoria, graça, paz, e fazendo dele um jovem de visão. Em nome de Jesus, fortalece ele, e que o Teu Espírito Santo se apodere dele, e ele se torne uma bênção a cada dia na Tua presença. Livra ele, como também toda a sua família. Oramos por ele ao Senhor. Também oramos pelos pedidos de oração, Senhor. Pedimos que o Senhor guarde, Pai amado, com saúde, ó meu Senhor, a vida do Samuel. Pedimos que o Senhor guarde com saúde, Pai querido, a vida, Senhor, do Claudinei, a vida da Amanda, a vida da Vanessa. Ó meu Senhor, coloca a Tua mão na vida de todos estes que nós apresentamos diante de Ti e temos apresentado as nossas orações. Tenha misericórdia, ó Pai amado, e alcança eles com a cura divina. Em nome de Jesus oramos e cremos na resposta do Senhor. Para a Tua glória oramos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Deus abençoe o Arthur. Amém, glória a Deus. Irmãos, só nos resta agradecer a Deus, né, por este culto abençoado, final de semana que passou e uma semana que se inicia. Que Deus possa guardar os irmãos, que esta palavra esteja ardendo em vosso coração e que através da mensagem desta noite o Senhor Jesus abra os vossos olhos, o nosso entendimento, né, para compreendermos aonde nós precisamos pedir socorro ao Senhor, que é o nosso Pai, tá? Deus abençoe Helena por você estar aqui, Deus abençoe, é sempre bem-vinda. Se o Wesley ficou feliz, imagina nós, né? Nós também ficamos muito contentes de ter você aqui conosco. É sempre bem-vinda, viu? Em nome de Jesus.
E daqui uns dias a Helena vai estar viajando, né, Helena? Nós já estamos orando já para Deus te conceder uma boa ida, tá? E uma boa volta para cá, para que, né, tudo corra bem e aconteça bem. Amém, irmãos? Glória a Deus. Estenda as mãos assim. O grande amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, as divinas consolações e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos. E todos digam amém. Amém. Deus abençoe.